Vou chamar a Beth, minha amiga aqui. Gente, a Beth, eu não falei dela antes, mas quando a Lê falou para mim, me chamou, né, me convidou para vir trazer, né, esse curso para vocês, eu estava no carro, assim, de manhã, o Espírito Santo falou comigo, convida a Beth. E eu falei assim, eu nem tinha intimidade com a Beth ainda. Eu mandei um áudio, Beth, não. Eu falei, pidona, cara de pau ainda. E eu falei assim, não, tem que ser ela. Porque eu quero que ela conte um pouquinho do testemunho de vida delas, né, dela, como foi ela chegar numa igreja, como foi ela ser aceita dentro de uma escola, para vocês entenderem um pouquinho dessa realidade, o quão difícil é. Eu falei tanto sobre a criança, porque o meu olhar é direcionado para a criança. Eu fui chamada para isso, eu entendo isso como um chamado de Deus. Então, quando eu olho para a criança, eu tomo as dores dela realmente, se eu tiver que falar, eu vou enfrentar quem eu tenho que enfrentar, mas existe também o outro lado da história. E esse outro lado da história é o lado da Beth. E é ela que vai falar um pouquinho para vocês, tá bom? Boa noite a todos, a paz. Que alegria imensa de poder estar aqui compartilhando um pouquinho, porque nós somos um corpo só, né? Nós somos igreja. E igreja é isso, a gente compartilha, né? Quero agradecer a pastora Alessandra, a Grace. E quando eu recebi o convite da Grace, o Senhor trouxe à minha memória daquilo que Ele tinha falado desde quando tudo tinha acontecido em casa, em relação ao meu filho mais velho, né? Deixa eu me apresentar, né? Eu sou Roberta, mas podem me chamar de Beth. É uma longa história familiar. Contei para a pastora. E eu sou casada com o homem mais lindo do mundo, que é o meu apoio, que é o meu intercessor. Estou em pé hoje, claro, primeiramente por causa do Senhor, mas porque Ele sempre esteve me apoiando. Se não fosse Ele ombrado junto comigo, eu não suportaria tudo aquilo que a gente passou juntos, né, amor? Então, eu pedi para o Senhor, não tem como a gente compartilhar experiências de nossas vidas se a gente não fizer para glorificar o nome do Senhor. Porque a gente entende que tudo que nós somos para a glória dEle, né? Então, eu pedi uma palavra para o Senhor e gostaria de compartilhar de uma forma bem breve, e que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, amém? Gostaria que vocês abrissem a palavra para aqueles que trouxeram 2 Reis 18, do 1 ao 7. Vai falar aqui do profeta Ezequiel. 2 Reis 18, Ezequias, desculpa. 2 Reis 18, do 1 ao 7. A palavra de Deus diz assim que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito, rebelou-se contra o rei de Assíria e não o serviu. E aí a Grace começou falando sobre chamado, né? E pensando em ministério infantil, é exatamente aquilo que a Grace falou, né? A gente tem que ter um chamado. A gente tem que ter o coração, sabe aquela coisa que borbulha dentro da gente, que é maior que nós? Porque se a gente for olhar humanamente falando, não é fácil, é um desafio, né? Mas quando o Senhor coloca aquele chamado dentro do nosso coração, aquilo borbulha de uma forma que, quando você menos imagina, você já está lá inserido dentro, você já está executando algo, né? E aqui fala que o rei Ezequias, ele confiou tanto no Senhor, ele entendeu o chamado dele. Se a gente for ver um pouco antes a história, na época que Oséias assumiu o reinado, ele não conseguiu ser um bom rei. Por quê? Porque todo o povo de Israel, vocês sabem da história, eles fizeram os bezerros de ouro,
eles foram um povo muito idólatra, ou seja, fizeram tudo aquilo ao contrário do que o Senhor tinha designado para eles. Aí, de repente, Ezequias é levantado como rei. E ele tinha um amor pelo Senhor, ele entendeu o chamado dele. Tanto é que a palavra de Deus diz que não teve nenhum outro rei que foi igual a ele. Por quê? Porque ele entendeu o chamado. Eu imagino que fácil não devia ter sido, porque ele teve que desconstruir tudo aquilo que o povo fez de errado para construir da forma correta daquilo que Deus tinha chamado. E assim é conosco também. Às vezes, o Senhor nos coloca em situações que a gente nunca imagina. Eu tenho 2 filhos, o mais velho é o Ralph, tem 21 anos, e a Raíssa é de 16 anos. O Ralph, quando tinha... Nós nos casamos cedo, né? Nós fomos para o Japão, aliás, ele foi jovenzinho, eu fui jovenzinha, e nos conhecemos lá, num culto de jovens, por isso que nós somos apaixonados por jovens, nosso ministério é jovens, juntamente com famílias. E fomos para o Japão, nos conhecemos, nos casamos lá e tivemos o Ralph. E o Ralph, quando tinha 1 ano e 3 meses, ele pegou... Sabe aquele vírus da influenza, que é muito comum lá no Japão, né? E o vírus da influenza se alojou no cérebro dele. E aí ele ficou 2 horas em convulsão. E ele chegou a óbito, mas o Senhor, pela graça e misericórdia, devolveu o fôlego de vida para ele. E nós éramos 2 novinhos. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar sobre sequela de lesão cerebral, ainda mais em japonês, ainda mais no outro lado do mundo. E aquela situação nos pegou de surpresa. Eu e meu esposo, nós sempre fomos muito apaixonados pelo Senhor. A gente sempre foi muito assim convicto no chamado desde novos. Só que aquela situação nos pegou de uma forma muito assim repentina, literalmente da noite para o dia. E aí, de repente, estávamos com o nosso filho na UTI, uns 20 dias na UTI, né? E durante toda aquela situação, vai viver, não vai viver, o que fazer? E a única coisa que a gente podia fazer era descansar no Senhor. Descansar, porque clamar a gente tinha clamado e o Senhor devolveu o fôlego de vida. E agora o nosso papel era descansar, porque o Senhor era somente o Senhor, era somente o milagre de Deus. E aí, ele conseguiu se estabilizar, e graças a Deus, só que a gente nunca imaginou as sequelas, né, amor? A outra fase. E aí, resolvemos voltar para o Brasil para fazer o tratamento aqui, por causa da comunicação e tudo mais, eficácia. E aí, voltamos para o Brasil e mal sabíamos aquilo que esperávamos por nós. Enfrentamos muitas lutas, muitas dificuldades. E, naquela época, eu voltei em 2009, e, naquela época, não se falava tanto em inclusão. Falava, assim, vagamente, aqui, ali... Não é tão assim claro como hoje é em qualquer lugar, né? Então, assim, o preconceito era muito grande. E o Ralph foi crescendo e eu procurei escolas municipais, estaduais, particulares. E quando eu sentava para contar sobre o caso do Ralph, as coordenadoras olhavam para mim e falavam assim: mas a gente não tem criança desse tipo. Era como se fosse a expressão que ela me dava, era como se fosse tipo: ai, é contagioso, não quero criança assim, e vai dar trabalho, ou não tem estrutura. E eu lembro que eu já fazia 1 mês que eu estava nessa procura de escola, de alguém que entendesse, pelo menos, o caso dele, ele precisava ser alfabetizado. E eu lembro que me falaram de um colégio que, inclusive, né, amor, ele se formou lá, e minha filha continua lá. E eu lembro que é um colégio cristão, e aí eu fui conversar com a coordenadora, contei todo o caso para ela de novo, eu já estava exausta. Eu lembro que eu orei e falei: Senhor, eu não sei mais para onde procurar, não sei o que fazer, ninguém entende, e o que eu vou fazer com essa criança? Eu não posso deixar ele dentro de casa, né? Não tenho formação em pedagogia, não sei o que fazer. Deus, eu preciso de um milagre. E aí fui a esse colégio e contei para a coordenadora toda a situação. Eu já tinha levado trocentos não. E aí ela olhou para mim e ela falou assim: tá bom, mãe, mas qual é o problema?
Aí eu respirei fundo, pensei assim, meu Deus, eu fiquei um tempão aqui contando para ela sobre a dificuldade dele, e ela fala para mim qual é o problema. Não, ela não entendeu nada. Ela não entendeu nada. Eu falei, calma, vou explicar de novo. Aí voltei tudo, contei toda a história do Ralph de novo para ela, e falei, e ela olhando para mim. Aí ela pegou e falou assim, aí eu falei, olha, ele precisa de adaptação nisso, adaptação nisso, adaptação nisso, adaptação nisso. Aí ela olhou e falou, tá bom, mãe, mas qual é o problema? Quem não tinha entendido era eu, que aquilo era a resposta de oração, né? Eu não tinha entendido que tem pessoas que entendem o chamado e que te abraça e não vê os desafios como dificuldade. Pelo contrário, fala assim, estamos juntos, vamos lá. Isso é corpo, isso é entender o chamado. E muitas vezes, como a Grace falou, vão chegar crianças de várias patologias, né? E essas crianças, de alguma forma, elas vão ser amparadas. Só que quem não é amparado, muitas vezes, são a família. Né? Eu falo isso por experiência própria, ainda mais na época que a gente estava, quase 14 anos atrás. Mas existe uma situação em nossas mãos, uma responsabilidade muito grande, né? Onde terapeutas, médicos, toda a equipe, igreja, toda a sociedade, todo lugar que a gente ia, eles cobram. A mãe faz isso, a mãe faz aquilo, a família tem que não sei o quê. E joga aquela enxurrada de coisas com receio de, sabe, de te acolher e falar assim, que você está precisando de alguma coisa. E é uma carga muito pesada, porque a mãe sabe o filho que tem, a mãe conhece o filho. Por mais que às vezes a gente ache, nossa, a mãe não percebeu, ela sabe que o filho tem algum tipo de dificuldade. Só que muitas vezes ela tem medo de assumir porque ela sabe que não vai ter apoio. E ela sabe o desafio que ela vai ter que enfrentar, e muitas vezes sozinha. Muitas vezes sozinha. E eu lembro que eu teve uma época que eu fui tão cobrada, fisioterapeuta, fono, ecoterapia, hidroterapia, e eles jogam aquele monte de informações, e na época o meu esposo ele viajava muito a trabalho, então eu passava com as crianças, eles eram pequenininhos, passava sozinha. Meus familiares estavam todos no Japão, e eu chegava em casa, eu respirava fundo e eu falava assim, Senhor, e o meu coração, né? Eu falava, Deus, quem que vai me ajudar? Eu olhava para meus filhos e eu falava assim, eles precisam de mim. Mas, e eu, Senhor? E o meu coração? Então, muitas vezes, não é que a mãe vai deixar lá no Ministério Infantil. É porque, às vezes, ela só precisa respirar. E nós, como igreja, a gente precisa entender o chamado para fazer a diferença na vida daquele que está ao nosso redor. Porque é muito fácil a gente questionar, apontar o dedo, pontuar dificuldades, mas quando a gente começa a olhar com o olhar de que quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa que seja para tudo, para a glória do Senhor, aquilo se torna um prazer, uma alegria, porque não é sobre mim, é sobre o Senhor. Se o Senhor trouxe aquela vida até em nossas mãos, é porque nós temos capacidade, autoridade no Senhor, para ser um canal de bênção para essas vidas. E por muitos e muitos anos, eu questionei ao Senhor. Senhor, o que eu fiz de errado? Porque a gente se condena, né? A nossa natureza pecaminosa, a gente se condena. Por mais que eu tinha convicção do chamado, eu questionava ao Senhor. Senhor, o que eu fiz de errado para merecer toda essa situação? E me sentia sozinha. E chorava aos pés do Senhor. Chorava aos pés do Senhor. Muitas vezes meus familiares não entendiam. Eu não acuso, porque eu sei que para eles também é um desafio, eles também não entendem. E não entendiam na época. E aí, foi um ponto que eu quase comecei a entrar em depressão, porque o fardo estava muito pesado. Na igreja, ninguém queria ele na salinha. E ele é muito bonzinho, né, amor? Não é porque é meu filho, ele é muito tranquilo, graças a Deus. Ele foi diagnosticado com sequela de paralisia cerebral e meningoencefalite. E aí,
ele tinha ficado hemiplégico do lado esquerdo, então ele não andava, ele tinha perdido toda a sustentação muscular, da cabeça às pontas dos pés, a única coisa que mexia era o globo ocular. E aí, com muitas terapias e estímulos, ele foi recuperando e o Senhor foi dando graça. A equipe médica chegava para mim e falava assim, olha, mãe, até aqui. Aí eu falava assim, Deus, eu creio no teu milagre, eu creio no teu impossível, eu creio que é o Senhor. E aí o Senhor foi me dando a oportunidade de romper em fé. E aí chegou um ponto que a neuropediatra chegou para mim e falou assim, eu não vou falar mais nada para você, mãezinha, porque onde estava a minha expectativa, ela ultrapassou, então não falo mais nada, só faça. Porque eu lembro que, quando ele foi para o ensino médio, a equipe médica me chamou e falou assim, mãe, não tem como. Não dá para mandar ele para o ensino médio, o ritmo é outro. E eu olhei para o meu esposo e falei, o que eu vou fazer com ele? Não tem como. E até a gente estava vindo para cá, eu estava falando para ele, eu sou daquelas mães que a gente tem que dar oportunidade. Né? A gente tem que tentar de todos os artifícios que a gente puder, de estímulo, de oportunidades. Se conseguiu, ok. Se não conseguiu, a gente tenta outra coisa. Né? Não tem problema. E aí, ele se formou. Gente, vocês não têm noção do dia da formatura do ensino médio. O que aquilo significou para nós, né, amor? O que muitos jovens, a maioria, se formam por... Que legal, passei, vou fazer uma faculdade. Para a gente era uma vitória, era uma conquista. Era um marco de Deus em nossas vidas. Deus falando assim, mais uma vez, sou eu. Não é o mundo, não são os médicos, não é na tua força, sou eu. E aí, ele estava em cima do altar, né? E na formatura, e ele fazia assim, ó, esse é o nosso símbolo, né? A gente fala, tamo junto. Então, quando a gente tem alguma conquista, a gente sempre faz tamo junto, né? E ele lá, aí eu, tamo junto, filho. Gente, vocês não têm noção do que aquilo significou para mim, para ele. Tanto é que a gente teve que ir para o carro chorar, né, amor? Porque para não deixar ele constrangido. E a gente foi rompendo em fé. Então, quando a gente entende o chamado de Deus em nossas vidas, a gente não enxerga barreiras. A gente enxerga a oportunidade que Deus nos dá de irmos mais além. Sabe, de investir naquela vida, que aquela vida é capaz. Com os desafios, com os limites, mas é capaz. E eu lembro que uma vez, a neuropediatra, eu estava tão desesperada por um momento, porque eu via os coleguinhas do Ralph desenvolvendo e ele não, assim, ele desenvolvia muito lentamente, e eu fui desesperada no consultório, chorei muito, eu falei, doutora, pelo amor de Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso entender, eu sou uma mãe realista, eu não sou uma mãe que fica passando mão em coisas que não quero ver, não quero assumir, não, me conta a verdade. O que está acontecendo com meu filho? Ela, com muita paciência, eu creio que Deus usou a vida dela para acalmar meu coração. Ela falou assim, mãezinha, não se desespera. Ela falou assim, numa corrida, tem um Fusca e uma Ferrari. Quem que vai chegar primeiro? Respirei fundo, eu falei assim, entendi, doutora. Ela falou, os dois vão chegar, só que cada um no seu tempo. Os dois vão percorrer o mesmo trajeto. Aquilo trouxe um alívio tão grande no meu coração, e mesmo que não faça, não execute as atividades da forma, conforme a faixa etária, não tem problema, gente. Não tem problema. O importante é acolher, ministrar a palavra. Deus não trouxe essas pessoas, essas crianças, à toa, por acaso. Não. Porque é difícil para a gente a nossa natureza humana é tão egoísta que é muito fácil lidar com aquilo que é fácil, com aquilo que é comum. Mas quem garante que o fato dele ter um tipo de dificuldade, um tipo de limite, ele está enquadrado no não comum? Ele é comum. Ele só tem dificuldades mais acentuadas, assim como nós temos muitas dificuldades e a gente não expõe. Então, a gente precisa ter esse olhar de que eles são vidas preciosas para o Senhor. E eu lembro que nesse processo no primeiro momento, quando eu vim para o Brasil, ele tinha 1 ano e 5 meses. E aí meu marido teve que ficar no Japão. A gente ficou 2 anos e meio longe, né, amor?
E foram muito difíceis esse tempo, porque eu não recebi uma ligação de ninguém para perguntar se está tudo bem, se precisava de alguma coisa, porque as pessoas tinham medo de que eu fosse pedir ajuda. Quando meu filho tinha as febres de 41, 42 graus de febre de madrugada, ligava para pessoas pedindo ajuda, elas não atendiam o telefone. Então, assim, ao mesmo tempo, não acuso ninguém. Eu creio que aquele momento Deus usou, permitiu que eu passasse para que eu tivesse experiência com Ele, para que eu entendesse de que é Ele que rege a minha vida, de que é Ele que direciona todas as coisas e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Nada é por acaso. Só que até entender esse processo, eu tive que chorar muito aos pés do Senhor. Eu tive que rasgar literalmente o meu coração e me despir da minha vontade, do meu querer, do achar aquilo que é dentro do normal e entender o coração do Pai. E eu lembro que o meu filho, ele tem um chamado pastoral. Desde os 5 anos de idade, ele fala que vai ser pastor. E eu lembro quando ele tinha 9 anos, eu falei com ele, assim, eu tinha meu momento de menino e meu momento de menina. Aí, o meu momento de menino, eu falei assim, filho, a mãe entende o seu chamado, tal, ele tem a dificuldade da fala. Gente, o cognitivo dele é perfeito, ele faz faculdade de TI hoje, ele, né, ultrapassou barreiras, graças ao Senhor, foi o Senhor, é uma longa história, são muitos detalhes, muitas histórias, mas só simplificando, eu lembro que eu falei assim para ele, filho, você tem um chamado? Amém. Mas você sabe qual é a função de um pastor? Aí ele falou, sei, mãe. Aí eu falei, então, o pastor faz isso, 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 isso. E fui explicando para ele, eu falei, e o pastor? Aí ele ministra a palavra. Eu falei, exatamente. O pastor ministra a palavra. E você sabe, né, filho, você tem a dificuldade da fala. E como que seria para você? Como que você entenderia isso? Vamos supor, falei assim para ele, tem uma multidão de jovens ali fora. Aí o Senhor fala para você assim, Ralph, vai lá agora e fala da palavra. O que você faria? Você sabe que você tem um chamado, mas como que você reagiria diante dessa situação? Aí ele pegou, colocou a mão em mim e falou assim, mãe, se eu não conseguir falar, Deus vai dar entendimento para eles. Eu falei, amém, filho, então vai. Vai, Deus te abençoe, voe na vontade do Senhor. A convicção do chamado, porque ele não viu barreira no falar. Ele sabe que Deus vai operar, porque realmente não é através de nós, é sobre ele, né? Então, aqui em 2 Reis 19, fala assim, aí Ezequiel teve que se redimir, né? Ezequias, ele teve que se redimir, se retratar com o rei da Síria, com tudo que o povo tinha feito de errado, tal. E aí até que ele foi pedir conselho para o profeta Isaías, né? E aí aqui no versículo 29 fala assim, isto te será por sinal, quando ele recebeu a carta do profeta Isaías. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai, e colhei, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Isso me chamou muita atenção, por quê? Porque são processos que a gente tem que passar. Isto te será por sinal, este ano se comerá o que espontaneamente nascer. Então, às vezes, vocês vão se deparar com situações de crianças, ou até mesmo família, né? Porque as mães, muitas vezes a família vem muito machucada, por causa da demanda, da carga que eles têm que carregar. Mas quando você direciona ao Senhor, e você começa a entender o coração dessa mãe, você carregar o coração da família, dos pais, no caso, você carrega uma família toda. Então, o acolher a criança, ela já vai estar acolhida, já vai ter vários estímulos, ela já vai estar amparada de alguma forma. Pela lei existe a lei de inclusão que ampara a criança. Mas e o coração dos pais? Nós, como igreja, nós precisamos ter a convicção do chamado, né? Porque não é fácil a gente sair da nossa zona de conforto.
E Jesus, que teve que ir para a cruz por amor a nós, né? Ele sendo perfeito. Então, a gente precisa lembrar também que, além dos processos, é um dia de cada vez, né, amor? A gente sempre fala, um dia de cada vez. Né? Amanhã a gente pensa amanhã, hoje a gente pensa hoje, porque senão a gente se desespera por falta de conhecimento. E lembrar que Deus nos deu um governo e autoridade. O Espírito Santo habita em nós. Existe uma autoridade em Cristo Jesus para a gente lidar com esses desafios, essas diferenças, as dificuldades. Então, não é impossível. Quando vocês forem cuidar da criança, lembre que vocês estão cuidando de uma família toda. Porque muitas vezes Deus pode usar a vida dessas crianças para curar feridas. Deus pode usar a vida dessas crianças para trazer refrigério, trazer reconciliação, transformação. A gente não sabe qual é o propósito do Senhor, mas a gente sabe que tudo é para a glória dele. Né? E lá em Jó 14, Jó 14, do 7 ao 9, diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Então, se ao cheiro das águas, que a fonte é Jesus, se estar perto dele, né, a gente já vai, as folhagens vão brotar, coisas novas vão acontecer. Imagine se a gente mergulhar naquilo que ele designou a cada um de nós. Imagina se a gente olhar para cada um, para o nosso próximo, com aquilo que Jesus nos designou a fazer. Muito mais vidas transformadas, curadas, saradas. É tempo da gente olhar para o nosso próximo como a gente nunca olhou antes. Né? Então, o processo é árduo, não é fácil, levar um não é gostoso, mas quando essa raiz está fortificada, ela está solidificada, pode vir o vento que for, ela não se abala. Então, o papel da igreja, além de acolher, dar o suporte para as crianças, é olhar além, olhar para a família, olhar para aquela família, porque muitos pais, né, a Grace sabe, o índice de pais que estão se separando por não aguentar a situação de um filho com necessidade especial é muito grande. É muito triste, mas é real. É real. A vontade que dá é a vontade de abraçar todo mundo e falar, não, vamos lá, não desiste não. Mas cada um fazendo um pouco do chamado de Deus, porque quando a gente salva, assim, o Senhor, né, salva uma criança, ele salva uma geração inteira. Né? Então, a importância de olhar com o olhar do Senhor, a gente, como igreja, em nome de Jesus, vocês não estão aqui, por acaso, numa sexta-feira à noite, né, para ouvir apenas informações, mas para a gente se posicionar como homem e mulher de Cristo e falar, Senhor, eis-me aqui. Né? Eu posso falar que, eu poderia falar muitas coisas daquilo que foi dolorido para mim, mas eu prefiro olhar para aquilo que o Senhor fez por mim. Porque eu estou em pé por causa dele. Eu estou em pé porque foi ele que me deu sabedoria. Né? Então, em nome de Jesus, vamos entender o chamado. Vamos estar atento. Vamos amar como Cristo nos amou, como Cristo nos ama. Amém? Obrigada pela oportunidade. Que sabedoria, né? Que conhecimento que nós recebemos agora, né? Que direção do Espírito Santo de Deus sobre esse lugar. É o que a gente tem sempre falado, né? No Ministério Infantil. Nós temos que olhar para nossas crianças com um olhar de amor. Não é à toa que nós vamos fazer agora, dia 15, o Culto Kids, acolher. O que o Senhor colocou no meu coração. E mais uma coisa que o Senhor colocou no meu coração. Chame os homens para estar pregando para nossas crianças. Né? Que a gente fez, falei, Senhor, mas eu não estou entendendo por quê. Ele falou, faça.
somente faça. E assim, tudo que eu tenho ensinado no Ministério Infantil é porque o Senhor tem me ensinado primeiro. Deixar de dar uma pequena lembrança para vocês, né? Tão pouco perto dessa riqueza que nós recebemos. Então, por favor, Grace, Roberta, queridas, vamos aplaudir ao Senhor pela vida dessas mulheres de Deus, né? Glória a Deus. Obrigada, viu, Grace? Gente, muito obrigada. Não temos palavras para agradecer realmente a disponibilidade de vocês. E vocês, professores queridos, muito obrigada pelo trabalho, por vocês estarem aqui, pela dedicação. Vocês têm sido muito fundamentais para esse tempo. Que privilégio que nós temos de servir ao Senhor, né? E que maravilha saber que podemos tocar em vidas e em famílias com o nosso ministério. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Meu Pai, muito obrigada por essa noite. Muito obrigada, meu Deus, pela vida desses teus servos, meu Pai. Das tuas servas que deixaram os seus afazeres, a sua vida, para estarem aqui compartilhando com a gente. Entendemos que o Senhor nos deu de presente essa noite e usando a vida delas, Pai, muito obrigada, que o Senhor possa recompensá-las de uma maneira sobrenatural, segundo as necessidades de seus corações, de suas vidas, em nome de Jesus, Pai. Que elas recebam do Senhor, Pai, aquilo que elas têm necessitado e desejado, em nome de Jesus. Da mesma maneira, eu te agradeço por cada professor, Paizinho, por cada vida que tem somado aqui com a gente nessa equipe. Meu Deus, muito obrigada, Senhor, por esse ministério, pela vida da irmã Zezé, por cada querido teu que tem se dedicado nesse ministério, até mesmo aqueles que não puderam estar aqui nesta noite. Deus, que a recompensa venha de forma extraordinária sobre essa equipe, em nome de Jesus, Deus. E nós continuamos clamando a Ti. Pai, vem nos capacitar para fazermos a Sua obra, para tocarmos na vida dessas crianças, meu Deus, nesses pequeninos que serão grandes diante da Tua presença. Nós declaramos isso, esse ministério, ó Deus querido, se estendendo para além dessas quatro paredes, essas crianças que serão, meu Deus, boca do Senhor nas suas casas, na sua escola, meu Deus, aonde eles pisarem. Pai, essas crianças que vão conhecer ao Senhor de perto, ouvirão a Tua voz, terão intimidade com o Senhor. É isso que nós declaramos sobre os nossos pequeninos, em nome de Jesus. Muito obrigada, meu Deus, por podermos fazer parte desta obra que é linda e que é Tua. Em nome de Jesus, meu Deus, nós Te louvamos e Te engrandecemos nesse lugar. Em nome de Jesus, amém.